Salve, salve nação flamenguista! A mídia está repercutindo tudo sobre o jogo do Flamengo contra o Milionários. E mais, o Flamengo não quer tomar gol na Libertadores também. Veja essas notícias e muito mais aqui no nosso vídeo. Tá. Vamos ouvir o Léo Pereira falando sobre a estreia do Flamengo na Libertadores da América em busca do Tetra, hein? Olha aí. São 12 jogos sem sofrer gols e pra gente é muito gratificante, não só para a parte defensiva, mas para a parte ofensiva também e todo o elenco, consolidação cada vez mais ainda de um trabalho que vem sendo muito bem executado por todos nós, pelo staff, pela comissão. Então a gente tem que seguir nessa pegada, né, nesses treinamentos que a gente vem fazendo e aprimorar cada vez mais a nossa parte defensiva para que a gente possa seguir mais jogos ainda sem sofrer gols. Com certeza, todo mundo na mesma linha de pensamento. Eu acho que o pensamento de todos aqui é ganhar e não sofrer gols, e o ataque vem ajudando muito nesse quesito, então todos nós estamos alinhados e vamos buscar ainda mais vitórias sem gols. Flamengo, Bolívar, Palestino e Milionários, o adversário de logo mais, jogando lá em Bogotá, na Colômbia. Quanto tempo que o Flamengo não começa na Libertadores falando da sua solidez defensiva, aumentando o seu favoritismo? Mesmo esse Flamengo campeão nos últimos anos, finalista 3 vezes, campeão 2 vezes da Libertadores, o Flamengo sempre começa a competição, é um dos favoritos, porque tem os gols de Bruno Henrique, de Gabigol, de Pedro, Cebolinha, Arrascaeta, Everton Ribeiro, que já foi embora, Gerson, tarará. Ainda e agora o Flamengo parte. começa falando de sua solidez defensiva, Natália Ferrão. Ainda tem boa parte disso, né? Apesar do Everton Ribeiro e o Gabi não estarem mais. Tem quase tudo, mas tem também tem uma galera aí. Solidez defensiva. Mas tem um equilíbrio. Não, mas não é equilíbrio que fala, é equilíbrio. É isso, professor. Separar a sílaba. Equilíbrio. Não é um trunfo a mais? Claro que é difícil, né? O time que vai enfrentar olha para a estrutura defensiva dessa equipe e fala, eu tenho que achar os caminhos para atacar o... Se você for pegar o contexto de jogo contra o Vasco, não sofreu gol porque esse cara que falou aí, o Léo Pereira, ele conseguiu evitar o que seriam 2 gols do Vasco. Jogou de goleiro. Jogou de goleiro. Mas, de fato, é um time que dá uma pressão muito grande. O equilíbrio entre o meio de campo e o defensivo. Então fala equilíbrio daquele jeitinho, em homenagem àquele senhor. Não consigo, professor. Eu tô sentindo que a Nath se rendeu ao titismo. Não, vai devagar também. Não? Não, acho o jogo muito burocrático. Burocrático? Não sou... Ainda não tá... Eu sou fã mais do faceirismo. Tá em outro patamar, hein? Mas é um ótimo treinador. É que nesse Flamengo, para ser burocrático, precisa se esforçar muito. E do meio para frente, o Abel falou quanto tempo que o Flamengo não entra numa Libertadores falando do seu equilíbrio defensivo. Eu te diria, Abel, que nunca entrou. Nunca? Nem no tempo de Zico. Você ia pensar em equilíbrio defensivo com Você queria ver uma ofensiva Nunes, Lico, Adílio, Andrade... Mas tinha Raul no gol, tinha Marinho, Moser. Não, até tinha o tal equilíbrio defensivo. Fazia 4, tomava 2. Tinha o Leandro que Fazia 4, tomava 2. O Júnior que atacava pelo outro lado. Os 2 laterais ali. Que time de bola. Mas mais do que equilíbrio, pra mim, desde 2020, o Flamengo não entra tão favorito numa Libertadores. Porque 2020, até 2019, o Flamengo tinha aquela pecha de sempre dar algum vexame em Libertadores, cair antes da hora, mesmo quando era favorito. E aí, 2019 virou essa chave. Com o Jorge Jesus, começando em 2020, o Flamengo entrou muito favorito ao bicampeonato. Só que o Jesus acaba saindo, a temporada fica conturbada, é eliminado já sob o comando do Ceni, que ganha um brasileiro. Mas depois, os inícios de temporada do Flamengo eram sempre tortuosos. 2021, aquela dificuldade do Ceni de engatar, então por tudo isso todo mundo já começou a torcer o nariz. 2022 começa com Paulo Souza, tudo que foi aquele começo de temporada, e termina campeão, mas não começou a Libertadores com esse holofote ali de uma certeza. 2023 com Vitor Pereira perdendo o título, não engata no Mundial, não engata em Recopa, um tropeço atrás do outro, vira para o Sampaoli. Agora, há uma estabilidade em começo de temporada que há muito tempo o Flamengo não tinha. Então, isso é algo valioso para o Flamengo.
começar com um grande elenco, que sempre teve, isso daí não há dúvida, mas com um ambiente pacificado, os caras jogando bem, time mais equilibrado. Não é tão encantador como aquele time do Jesus, não é, mas é um time com muito potencial, um potencial de se desenvolver e partindo de um equilíbrio defensivo que é valioso, ainda mais em Libertadores. Então, por ser o Tite, o técnico, um treinador que conhece bastante a competição também, foi campeão pelo Corinthians, por ter um grupo muito experiente, incorpora o De La Cruz, outro que tem história na competição, eu vejo o Flamengo largando muito favorito nessa Libertadores. Claro que respeitando o Palmeiras, que é um time de chegada, 4 semifinais seguidas com o Abel Ferreira, 2 títulos, River Plate, o Galo, que pode dar uma virada com o Milito, há outros concorrentes. Mas eu vejo hoje o Flamengo, por esse início de temporada, uma construção que vem desde o fim do ano passado com o Tite, melhorando, evoluindo a cada jogo, e pelo elenco que tem, todo o potencial que o Tite tem nas mãos, como um time que larga muito favorito nessa Libertadores. Porque favoritos, essa Libertadores tem no plural. Tem. Esses que o Breler citou. Agora, favorito destacado é o Flamengo. Porque o Flamengo tem o potencial que os outros têm, por exemplo, o Galo, Palmeiras, tem o elenco que os outros têm, até mais qualificado, e tem um momento muito bom, né? Esse time não toma gol, gente. Aí alguém vai dizer, não toma gol no Campeonato Carioca. Claro, muito provavelmente vai passar a tomar gols nas competições mais difíceis. Mas a defesa é muito consistente. O ataque a gente já nem precisa falar, porque isso nunca foi problema. Nos piores momentos do Flamengo, o ataque não era problema. O Renato Gaúcho, que acabou saindo defenestrado, ele teve muitos bons momentos do meio campo para frente. O problema é que era um time espacejado, é que era uma defesa, estourava tudo na defesa, a gente falava muito da defesa do Flamengo, né? Quantas vezes, quem é o culpado? O zagueiro, se falta goleiro, não recompunha como recompõe hoje. Hoje o time é um organismo, porque os times do Tite, a gente queira ou não, goste ou não, e eu também não sou tão fã desse futebol pegajoso toda hora, mas é um time equilibrado. Sim. É um time que recompõe bem. E se você recompõe bem e tem esse talento todo na frente, porque o Tite também era acusado de retranqueiro em alguns times que ele não tinha as melhores possibilidades para jogar. Ele é campeão da Libertadores em 2012 e não tinha um centroavante. E conseguiu fazer aquele time jogar, né? Nesse Flamengo, eu acho que a capacidade técnica desses jogadores do meio para frente acaba compensando qualquer ranço que a Nath, como é que você colocou? Burocrático, né? É. Qualquer ranço de intenções burocráticas que o Tite, porventura, viesse a ter. É, porque é uma coisa natural. Isso é um equilíbrio, né? É uma questão natural do tipo de elenco que ele tem do meio de campo para frente. Né? Porque, assim, a forma como ele estrutura o time, Arrascaeta um pouco mais avançado, com um pouco menos de obrigação de recompor. Aí você tem um De La Cruz que consegue fazer essa função. Isso dá o equilíbrio que ele precisa. As pontas voltando muito. Porque o Flamengo, que consegue atacar muito bem a saída de bola do adversário, ocupa ali um espaço intermediário, e aí você acaba sofrendo menos lá atrás. Porque quando você recompõe com mais jogadores, você não fica tão exposto. Isso é mérito do treinador, que tem um grande elenco e que consegue, com esse equilíbrio defensivo, uma liberdade muito grande para os ofensivos dele. O Everton Cebolinha cresce muito de produção com ele. Né? Desde o final da temporada passada, o Everton Cebolinha, que durante a temporada inteira, quando entrava, não jogava bem, com o Tite ele consegue ter esse brilho, consegue ser um dos protagonistas ofensivos da equipe. É o homem do Será Tite. que Fabrício Bruno vai jogar? Será que De La Cruz vai jogar? Vamos com informação? Bora. Vamos com Eugênio Leal? Bora. Ao vivo! Olha de ele aí. Bogotá, o nosso capitão América, Eugênio Leal, já está no palco do jogo. Muito bom dia, Eugênio, tudo bem? Tudo bem, Abel? Bom dia para você, para o professor, para a Natália, para o Breler, para os fãs de esportes. É isso. Já aqui à beira do campo do El Campín, como eu falei, chego cedo, já guardei meu lugar e vamos ficar aqui o dia inteiro agora para participar dessa grande cobertura da ESPN. Lembrando, o jogo exclusivo ESPN, Star Plus, bola rolando no horário do Brasil às 7 da noite. Mas o dia inteiro a gente está aqui, Abel. Estamos aqui para bater papo. O que você manda? A pergunta que eu já fazia antes, né? Se o Flamengo vai ter mudanças, novidades na escalação ou não, Eugênio?
Então, Abel, é bem possível que sim. Agora, é difícil cravar quais as mudanças. O Flamengo começa agora uma sequência, começou, na verdade, no final de semana, uma sequência de 18 jogos em 60 dias. Faz a conta disso daí. Dá 2, 3 dias, né, entre os jogos, né? Se você somar tudo, uma média mais ou menos entre isso daí. Então, não tem jeito. Lembra que a gente já comentou muito, e eu tinha uma opinião, né, de que o Flamengo deveria ter 2 equipes, alternar entre as Copas. Então, essa não é a mentalidade, né, essa não é a filosofia da comissão técnica do Flamengo. A gente teve a oportunidade de conversar, né, no hotel do Flamengo ontem, para poder entender como é que é o pensamento e tal. E é o seguinte, jogo a jogo. Então, o elenco é muito forte e a comissão técnica vai estudar caso a caso, jogador por jogador, quais são os que estão em melhores condições físicas para cada partida. Então hoje pode ter mudança. Se especula aí a entrada de Davi Luiz na zaga, isso não está confirmado, internamente inclusive se fala que não é essa a opção. Pode haver mudanças no meio-campo, até no ataque, pode ter mexida no Luiz Araújo, com talvez a entrada de Bruno Henrique, mas a escalação a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para confirmar, para garantir. Porque também eles, é óbvio, não estão querendo entregar o jogo. Mas eu acho que não só no jogo de hoje, a partir de agora, a gente vai ver o Flamengo rodar muito mais o elenco do que a gente está acostumado a ver. Pela sequência de jogos, pela puxada muito difícil, porque você já tem agora início de Libertadores, você tem início de Campeonato Brasileiro ali na frente, e o Flamengo vai ter essa pegada, vai começar em algum momento também Copa do Brasil para o Flamengo. Então, em função disso, modificações na equipe serão comuns. 2, 3 jogadores a cada partida podem ir mudando. Então hoje o que se especulou foi isso, né? Uma possível mudança na zaga, porque o Fabrício Bruno vem de uma sequência, né? Jogou pela seleção brasileira, os 2 amistosos, 90 minutos, voltou, jogou o primeiro jogo com o Nova Iguaçu. Então talvez ele seja poupado e aí pode entrar. Tem se comentado que o Davi Luiz vem treinando muito bem. Porque meu questionamento e eu quero ouvir até de vocês, o seguinte, eu estava esperando, quando o Fabrício Bruno não jogasse, uma oportunidade para o Léo Ortiz. Um jogador que o Flamengo foi buscar, o Flamengo fez muita força para ter esse jogador, eu imaginava que seria até titular, mas eu acho que a situação do Fabrício Bruno até em seleção brasileira diminui essa possibilidade, pelo menos por enquanto. Mas o que se comentou ontem foi uma possibilidade do Davi Luiz jogar e não o Léo Ortiz, no caso de se poupar, entre aspas, o Fabrício Bruno. E aí, seria a melhor opção? Não quero ver você e os companheiros. Professor, você tinha uma pergunta antes? Não, eu ia perguntar, eu fiquei curioso ontem, porque nas nossas trocas de WhatsApp, o Eugênio falou que nos debates ali na Colômbia, onde estavam inclusive o Asprilla e o Aristizábal, não é isso, Eugênio? No F360 da Colômbia. Sim, F360. Isso. Eles chegaram, teve um debate ali... 360. Aqui se fala assim, ó. 360, professor. 360. Eles estavam debatendo se era normal para o Milionários perder para o Flamengo. Eu fiquei curioso para saber se você viu o final desse debate, a que conclusão eles chegaram. E isso talvez dê um indício de como o Flamengo é visto, né? Nesse momento, qual é a expectativa? Quer dizer, é o grande papão, é o cara a ser batido na América, como a gente imagina mesmo? O que deu aquele debate lá, Eugênio? O debate foi bem acalorado, hein, professor? Esquentou muito. Esquentou muito. Sim, eles reconhecem o Flamengo como uma força gigantesca, eles reconhecem o poderio do elenco do Flamengo, mas eu acho que a ideia que prevaleceu ali foi a seguinte: você não pode entrar derrotado no jogo. Você tem que entrar para buscar a vitória. Houve argumentos nesse sentido, olha, história se faz alcançando resultados inesperados, mostrando que você está pronto para maiores desafios. Então você tem que entrar no jogo não entendendo como normal uma derrota. Tem que entrar no jogo para buscar a vitória. É esse o pensamento assim, básico das pessoas. Eles, claro, é o pensamento local, sempre tem essa prevalecência, né, professor? Eles vão acreditar sempre no time deles. Então acho que a ideia foi, sim, o Flamengo é muito forte, mas sim, não podemos entrar derrotados no jogo. Precisamos buscar com todas as forças possíveis o melhor resultado possível. Não vamos baixar a cabeça se quisermos fazer história, porque assim, esse é um momento importante da história do Milionários.
É um clube que desde 2015 foi comprado por um... Aliás, tem uma matéria lá no site da ESPN, espn.com.br, eu escrevi, e eles postaram agora de manhã, falando sobre essa história recente. Porque a gente sempre que fala de Milionários vai lembrar o time lá do Di Stéfano, do Pederneira e tal. Mengalvo jogou aqui também e tal. Mas a realidade mais recente, de 2011 para cá, a Colômbia permitiu a transformação dos clubes associativos em SA. É como se fosse a SAF no Brasil. E em 2015, o Milionários foi adquirido por um desses grupos internacionais. Não é o mais forte dos grupos internacionais, é o grupo Amber, que tem outros clubes de futebol. Por exemplo, o Lens na França, o Saragossa na Espanha, o Padova na Itália. Tem uma participação minoritária no Inter Miami, do Messi também. E tem o Milionários. Então, desde então, se imaginou que pudesse haver aqui um grande investimento, com contratações de peso. Não foi exatamente o que aconteceu. O time vem crescendo com base em categorias de base, tem revelado muitos jogadores, em uma identidade de jogo, mantém o mesmo técnico já há 4 anos. E nisso, em contratações que são aquelas assim, são bons jogadores, mas chega um aqui, daqui a um ano chega outro, você vai montando o time aos poucos. E esse momento é uma prova internacional, porque no cenário local, o Milionários vem obtendo bons resultados. O Milionários vem ganhando alguns títulos. Quando não ganha o título, chega numa semifinal, chega numa final, ele está sempre presente. Mas quando você fala em torneios Conmebol, ele até agora não conseguiu grandes resultados recentes nesse período. Então, esse jogo de hoje é meio que uma prova de fogo para falar assim, olha, a gente está pronto para disputar, a gente pode se classificar, a gente pode buscar alguma coisa. Então, eu acho que o debate ontem foi muito em cima disso. Que o Milionários não pode entrar se sentindo derrotado antes do jogo começar. Em resumo, se se puede, que é o que se usa na América do Sul, né? Se se puede, se se puede o quê? Pode perder? Se se puede, também. Mas essa temperatura, esse bastidor que o Eugênio traz, é muito emblemático para definir o momento do Flamengo, o status do Flamengo, porque um time estreando em Libertadores, jogando em casa, sabendo que se empatar com o Flamengo e competir, tá legal. Um time tradicional na Colômbia. Tradicional, peso, um técnico longevo, competente. O Alberto Gamero é um cara que conhece muito ali de futebol, conhece muito de Milionários e está entendendo o tamanho da pedra no sapato que tem pela frente, jogando em casa. Então isso diz muito sobre o respeito que o Flamengo ganhou também em cenário internacional, em cenário sul-americano. E antes isso não era o Flamengo. Se a gente pegar o Flamengo 5, 6 anos atrás, antes de 2019... O Flamengo não começava uma Libertadores assim, com adversário nenhum. O Flamengo não era respeitado dessa forma. Então não foi só pelos títulos que ganhou, mas a forma também como o Flamengo chamou atenção nesse cenário, tirando jogadores como De La Cruz do River Plate, fazendo investimentos como fez. Às vezes um clube, não só no Brasil, na Europa, ele vai lá, ganha um título continental, um grande título, 2, e depois some. Não mantém. O Flamengo, ele está crescendo cada vez mais. Chegou a 3 finais recentes, ganhou 2 e continua investindo muito, continua muito forte como estrutura, como clube, parte financeira, tudo mais. Quero que a gente responda a pergunta que o Eugênio fez e aí eu vou começar. O Davi Luiz. Posso começar? Posso dar um exemplo? Pode ser ordem alfabética? Por começar favor, com o Abel? Por favor. Não, o Eugênio perguntava sobre uma provável entrada do Davi Luiz, caso realmente Fabrício Bruno seja poupado pelo excesso de jogos, etc. e tal, em detrimento, vamos dizer assim, do Léo Ortiz, ou fazendo com que o Léo Ortiz espere um pouco mais. Se isso realmente acontecer, Eugênio, eu particularmente não vejo nada demais. Eu entendo a ansiedade de algumas pessoas, ou a vontade que muita gente tem, o Léo Ortiz, o Flamengo fez tanto para contratar, o Eugênio está ansioso para ver. Ele levantou lá, eu sei que ele está ansioso. É um cara que tem boa saída de bola, já foi para a seleção com o próprio Tite, então tem até curiosidade de muita gente, mesmo que não é rubro-negro, como que vai entrar? Mas o Davi Luiz, por outro lado, Eugênio, na minha opinião, é um jogador que tem experiência, que todo mundo sabe, de futebol europeu, de Copa do Mundo. Mas não é mais o Davi Luiz de antes. Sim, mas não é um ex-jogador. Ele está lá no elenco do Flamengo. O próprio Eugênio trouxe a informação que está sabendo que ele vem treinando bem. Então, o Davi Luiz, para mim, está na frente na fila. Não é nada demais. Se o Léo Ortiz passar à frente, porque está tendo bom desempenho nos treinos, etc., tudo bem. Mas o Davi Luiz jogar antes do Léo Ortiz, para mim, não é nada demais. Eu não sei para vocês. Eu entendo porque é o Tite. É a cabeça do Tite. Ainda mais com o Tite. A cabeça do Tite é isso. Mas Para o Tite há uma fila, há uma hierarquia,
há essa coisa do cara estar mais tempo. Mas, prof, Pro Já Tite é vejo assim. que o Breler pensa Não, diferente. mas eu acho que menos até nesse caso pela hierarquia, parece que ele definiu o Davi Luiz como reserva do Fabrício Bruno e o Léo Ortiz como reserva do Léo Pereira, para jogar mais pelo lado esquerdo. Pode ser também. Então, e não é. Acho que é um jeito também de mostrar para o grupo, definir as brigas. Olha, na direita, 2 jogadores lutando por posição, na esquerda, 2 jogadores por posição, e aí eu falo nas laterais, e todo mundo sabendo ali qual é a competição. O Tite não é nem é pragmático, um cara mais conservador. É algo que ele utiliza para estimular o grupo sempre no seu melhor e ter essa boa competição no elenco. E o Léo Ortiz vai ter oportunidade, sem dúvida alguma. Mais cedo ou mais tarde. Eu gosto mais do Léo Ortiz atuando pelo lado esquerdo. Mas Pra mim, isso vai muito significa, bem. então, que ele só vai ter brecha no time no lugar do Léo Pereira, é isso? É, então. Ou disputar com o acho Léo que Pereira. isso limita, né? Isso daí parece meu álbum de figurinha da Copa de 78, que tinha 2 zagueiros centrais e 2 quartos zagueiros. Né? Oscar e Abel, Polozzi e Amaral. Ninguém concebia Amaral e Polozzi juntos, ou Oscar e Abel. Acho que o futebol hoje tá além disso, né? E ao fazer Não, isso, tem eu acho que o Tite limita. Tem que observar e saber a versatilidade ou o gosto dos jogadores, ou o potencial. Por exemplo, o Léo Ortiz joga bem dos 2 lados, tranquilo? Ó, Então, mas pensa com a cabeça do Davi Luiz. Se o Davi Luiz, com o histórico que ele tem no Flamengo, história que ele tem no futebol, é um cara que em alguns momentos ali apresentou oscilações, mas entrega, é correto no Flamengo. Se ele cai para a 4ª opção, e ele fica ali, sempre a 4ª opção, sempre vai ter um à frente dele para entrar, isso desmotiva o cara. O cara já vai ali sabendo que, como o Rodrigo Caio no Flamengo, chegou um momento que ele sabia que não ia jogar, e aí por problemas diferentes, problemas o físicos. Rodrigo Caio tinha problemas Então de lesão, né? o Tite, na parte de gestão de grupo, é algo que ele privilegia muito. Todos motivados, todos sabendo que vão ter espaço. Então eu entendo também se o critério for esse. Estou imaginando que seja isso, estabelecer concorrências específicas em cada lado da zaga. Mas não vejo, assim como você, Abel, não acho nenhum absurdo nesse começo ter o Léo Ortiz como reserva. Eu sou o Léo Ortiz, eu fico preocupado, porque se for para tirar o Léo Pereira do time, ficou mais difícil. Ah, mas com todo respeito à história do Davi Luiz, para mim o Léo Pereira tá à frente hoje. Primeiro porque ele tem O Léo ritmo... Pereira ou o Léo Léo Ortiz? Ortiz. Ah, o Léo Ortiz. Porque ele tem ritmo de jogo, ele estava jogando no Red Bull Bragantino. O Davi Luiz não joga uma partida oficial há quanto tempo? Então, mas o Léo Ortiz já faz quanto tempo que não joga também, que saiu do Bragantino? Ele saiu do Bragantino... 2 semanas? 3? Então, mas e o Léo... Tá sem jogar também. E o Davi Vinha Luiz? jogando, né? Tem quanto tempo? Mas ele vinha jogando, Abel, é diferente. Ritmo de jogo é fundamental para pensando numa estrutura defensiva em que a gente está falando de um Flamengo que não toma gols, tomou um gol contra o Nova Iguaçu, mas foi com um time alternativo. E a amostragem recente do E a Davi amostragem Luiz não era recente, das melhores. exatamente. Não Então, justificava. o Tite que fala de merecimento, de momento, eu iria de Léo Ortiz. Mas é a opção. Claro, claro. O que o Eugênio falou, o Eugênio disse que tem informação. O Eugênio conversou com membros da comissão técnica do Flamengo ontem, de que o Davi Luiz tá treinando bem. É o que eu falei. Ah, o Davi Luiz teve uma fase ruim, foi criticado, perdeu a vaga de titular. Não é mesmo o Davi Luiz de 10 anos atrás? Isso todo mundo sabe. Não tem nem como Mas ser. não é um ex-jogador, ele não acabou a carreira, ele está lá no Flamengo, tem 36 anos. Ele continua sendo uma opção. Diga, Eugênio. Só para confirmar, assim, a informação de que ele tem treinado bem, mas o Flamengo longe de dizer que ele vai jogar, tá? Pelo contrário. Nas internas ali, não é isso o que eles dizem, não é isso. Mas essa é a notícia que os colegas, inclusive do GE, apuraram. Mas internamente eles, além de não confirmar, eles não acham que é essa a questão, não vai ser essa a modificação. Mas a gente tem que esperar a escalação oficial. Mas o fato é que, o que eu apurei junto ao Flamengo, é possível que o time tenha modificações em função da questão física. E aí, em consequência disso, se imagina que o Fabrício Bruno seja o mais desgastado, porque ele atuou durante a data FIFA e o resto, não todos, né? Porque o Flamengo teve vários jogadores em outras seleções. Mas ele especificamente sofreu esse desgaste porque jogou 90 minutos em duas partidas, né, de muita exigência para a seleção brasileira, né? Inglaterra e Espanha. Então ele teve essa questão física muito exigida. Qual é o forte do Milionários
tem um atacante goleador, tem um Pedro da vida, tem um Ronaldo fenômeno. O que pode preocupar essa defesa sólida rubro-negra? Se jogar Léo Ortiz, se jogar Davi Luiz, se jogar Léo Pereira, Fabrício Bruno cansado. Com todo o respeito ao Milionários, mas eu sei que o Eugênio tem informação para trazer para a gente. É um ataque para preocupar a torcida rubro-negra, o ataque do Milionários? Então, Abel, não chega a ser um time com jogadores assim que você fala, pô, esses caras aqui são um problemão para o Flamengo. Não é. É mais um time assim, da questão coletiva. É uma equipe que gosta de ter a posse de bola, gosta de trabalhar desde o campo de defesa, aproximação, tabela, triangulação. Uma coisa que eu conversei ontem, inclusive, lá no Flamengo, foi essa. É o time que não tem, pela provável escalação, né, que a gente imagina, aqueles pontas de velocidade. Né? Tem 3 jogadores mais de construção. É um 4-2-3-1, 2 volantes e essa linha de 3, com 3 jogadores que seriam camisa 10. Que seria o Daniel Catanho, que é de fato o camisa 10, jogando um pouco mais pela direita. O Davi Macalister Silva, o 14, jogando mais centralizado, mais perto do centroavante. Esse é um veterano, tem 37 anos, mais de 400 jogos com a camisa do Milionários. Então é um jogador que vai ser mais poupado da questão de marcação. Então é isso, galera. Esse aí foi a nossa reação do que a mídia paulista está achando com respeito ao próximo jogo, hoje mesmo do Mengão. Vamos esperar que o Flamengo amasse o Milionários e que o nosso craque, Léo Ortiz, que chegou agora, que ele possa estrear. Vamos pra cima, galera. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixe seu like e é nóis.